Quero te fazer uma pergunta agora. Você entregaria seu único filho para salvar a humanidade? Pense sobre isso. E ainda mais diante de uma situação como essa. Pense. Mas no dia de hoje nós estamos celebrando algo muito maior, algo que muitas vezes marca e algo que faz com que a presença de Deus seja revelada. E nisso eu quero pedir, por gentileza, que vocês abram as suas Bíblias ou os celulares na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7. Estamos num dia simbólico, um dia onde muitas pessoas, ou muitos comemoram por N motivos, mas o Senhor tem algo principal e primordial para nós. Então ele diz assim na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7: Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Podem se assentar. Quando Paulo ele fez essa declaração à igreja de Corinto, ele não quis simplesmente falar assim: olha, saia do pecado, ou pare de viver o pecado. Ele falou algo muito maior. Ele falou assim: você compreende quem foi ou quem é Jesus na sua vida? Não um Jesus simbólico, não um Jesus pejorativo, não um Jesus que muitas vezes a gente carrega no bolso, não um Jesus que muitas vezes a gente só vai e procura no momento de necessidade, mas esse Jesus, que ele ao terceiro dia ele ressuscitou. Esse Jesus que passou por um processo, e este processo que nós acabamos tendo que passar no decorrer da nossa vida, quando nós nos posicionamos ou queremos algo, ou queremos ter um relacionamento maior com Deus. Que tipo? O tipo que exatamente foi feito, ou da mesma maneira que foi ensinado lá atrás, lá quando o povo foi liberto do Egito, e depois em Jesus, ele mostrou da mesma maneira, o que? Exatamente o significado do Peshá, ou seja, da Páscoa que era feita, qual que era? Passagem, ou seja, a travessia. Eles tinham que sair para ir para algum lugar, eles tinham que sair do modo que eles estavam escravos, para começarem a saber que hoje eles são livres, e esta liberdade tinha que ser o que? Condicionada a nós. E quando Jesus ele fez isso, ele começou a nos mostrar que muitas vezes nós mesmos colocamos os nossos próprios impedimentos e barreiras. Se a gente for perceber, Paulo, quando ele escreveu para a igreja de Corinto, ele sabia tudo o que estava acontecendo, sabia dos problemas que estavam, e precisamente neste versículo sabia do problema sexual que estava acontecendo ali. Mas ele abrangeu a ponto de pegar todas as outras coisas e começou a direcionar para o povo, dizendo o que? Mostrando que uma vez, se houvesse arrependimento, ou seja, se houvesse a consciência da travessia, da passagem, tudo se tornaria novo. E quando há essa consciência, quando nós começamos a questionar algumas coisas, assim como Paulo fez também lá na igreja de Roma, ou melhor, para aqueles que estavam ali com ele em Roma. O que ele disse?
Ele disse assim no capítulo 6, versículos 1 a 4, ele disse assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, quando nós reconhecemos isso, nós não estamos somente olhando e falando assim: eu vou mudar de religião, eu vou para uma religião. Não. Nós estamos assumindo quem realmente Deus ele nos formou e Ele nos fez. Nós estamos assumindo a condição que Deus ele nos criou desde lá do ventre das nossas mães. Nós começamos a assumir e não mais a influência que nós tivemos. Porque, olha, se a gente olhar para cada um daqui passou por um tipo de nascimento. Cada um aqui passou por um lugar de nascimento. Cada um aqui teve uma maneira de ser criado ou socializado, ou seja, teve aquele grupo de pessoas, aquele ambiente, aquele lugar. Alguns daqui estavam no norte, nordeste, outros aqui mesmo em São Paulo, mas no interior de São Paulo. Alguns na capital, outros em outros estados, no sul, até mesmo centro-oeste, aqui mesmo no sudeste. Mas cada um foi criado de uma maneira, e muitas vezes esta criação ela começa a nos contradizer diante daquilo que Deus ele tem nos mostrado. Como assim? Porque diante da nossa criação a gente começou a ter trauma, nós começamos a ter impedimentos, nós começamos a ter barreiras, nós começamos a ter achismos, nós começamos a ter conceitos e acabamos criando a nossa própria tradição. E daí, quando nós somos confrontados com um sacrifício, nós falamos: não, nunca ninguém fez nada por mim. Não é verdade? Mas espera aí, teve um que fez. Teve um que, quando ele foi julgado pelas autoridades religiosas, ele não falou nada. Teve um que, quando pegaram ele depois de multiplicar pães, curar enfermos, fazer com que coxos se levantassem, fazer com que cegos enxergassem, depois de ver pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus, os religiosos da época, as autoridades, fizeram com que ele fosse preso. Mas preso naquele tempo, naquele momento, não era simplesmente: ele pegou, vai para uma cadeia e está tudo certo. Não. Ele foi preso, e dentro desta prisão pegaram ele, colocaram ele numa pedra, mais ou menos assim, como se fosse um murinho assim, um murinho desse jeito. Deitaram ele, tiraram a parte do lombo dele, tiraram a camisa, rasgaram tudo, e ele tinha que ficar posicionado assim. E ele foi chicoteado, ele foi esmurrado, ele foi esbofeteado. Muitas vezes em casa, quando eu era pequeno, minha mãe pegava aquelas varinhas de martelo e tibuiava a gente, né? Mas Jesus foi diferente. O chicote lá, no caso na época, aquela ferramenta, cada fio, ela tinha 3 voltas de couro. E uma das pontas, osso, na outra, pedaços, estilhaços de ferro. Então cada vez que batia aquilo ali, aquilo grudava na carne e era retirado. Então não pensa nesse negócio de: só foi aquilo lá, igual a gente pegava, ficava cheia de marca. Não, não ficava cheia de marca.
ficava cheio de buracos, ficava cheio de enfermidade, ficava com tudo ali. Por que ele fez isso? Por que ele passou por isso? Passou por amor a mim e a você. E ele mostrou na carne dele que depois que ele tomou a chicotada, o que fizeram com ele? Vamos lá. Pegaram um pano, cobriram ele. Cobriram. Fala a verdade, a gente, para tirar uma gaze de um machucado, se não coloca água, não molha, a hora que a gente puxa, a gente já grita. Agora imagina, ele foi colocado aquilo ali, e a hora que ele foi colocado, vieram com um cedro, uma madeira grande, colocaram nas costas dele e falou: agora você vai subir, você vai ser crucificado. Entenda isso. Jesus disse para nós: o meu sacrifício não foi em vão. O meu sacrifício tem um propósito. O meu sacrifício foi pela sua vida. E a hora que ele foi subindo, ele subiu. Chegou um determinado momento que ele estava exausto. E um homem foi lá para poder ajudá-lo a carregar aquilo. E levou ele até lá em cima. Mas depois dele ter passado por toda a tortura, por toda a blasfêmia, ainda chegaram, né? Fizeram a coroa de espinhos. Não espinhos esses que muitas vezes a gente passa nas casas, esbarra e é aquele espinhozinho que ele risca, né? Não, eram aqueles espinhos grandes que perfuraram a cabeça de Jesus. Eram aqueles espinhos como se fosse uma agulha que entrava. Entenda, espinho, automaticamente quando ele é ali, ele solta uma enzima mesmo, para que aquela região ela fique ali dolorida e adormecida. E foi ali colocado na cabeça dele e ele estava lá. Depois disso, estenderam ele naquela madeira. Estenderam ele naquela madeira. E o que fizeram? Pregaram as suas mãos. Ao pregarem as mãos, eles colocaram, porque não era madeira, você não pregava madeira, você colocava e encaixava na outra madeira. Encaixou na outra madeira, aí eles suspendiam aquela cruz para cair no buraco que eles tinham feito e aquele tranco jogar aquela pessoa para frente. Sem esquecer que também tiveram que pregar os pés, ajuntaram os dois pés dele e pregaram ele. Tudo por quê? Para que esse sacrifício? Por sua vida, pela minha vida, para mostrar que a ingratidão das pessoas jamais vai superar o amor dele, que a indiferença das pessoas jamais vai superar esta entrega que ele fez por nós. Jamais qualquer tipo de atitude de qualquer pessoa ou qualquer tipo de trauma que nós tivemos vai superar este sacrifício, porque ele disse para nós: eu suportei na carne, para que vocês saibam que vocês são muito mais fortes do que vocês imaginam. Vocês são muito mais do que aquilo que as pessoas querem que vocês sejam. Vocês são muito mais do que aquilo que vocês foram condicionados. Vocês são muito mais. Então não permita ser condicionado às coisas desta terra, porque o Senhor foi Ele que te fez livre da escravidão desse mundo. E te fazendo livre, Ele falou algo muito maior ainda. O que ele disse? Ele falou assim: eu muitas vezes não vou estar com vocês, eu não vou estar mais diante de vocês. Ele disse para os discípulos, mas ele falou: quando eu for, eu vou deixar o Consolador, e vocês vão receber o poder como nunca receberam antes, mas vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. E ele não disse brincando, ele não disse somente sugerindo, ele não disse, ele disse porque ele tinha certeza daquilo que o Pai tinha falado com ele.
E quando ele disse isso, ele remete a pergunta para nós. Nós estamos valorizando aquilo que ele entregou por nós? Pense. Ou só ficamos de uma maneira subjetiva a uma festa ou a reuniões que são colocadas diante de nós simplesmente para nós festejarmos momentos? Pense sobre isso. Muitas vezes celebramos, né, a Páscoa com ovos que posteriormente foram colocados ou feitos de chocolate. E também foi colocada a figura de um coelho, né? Então, se a gente for analisar, pega um pouquinho só dessa parte de história, você vai ver que desde lá do Egito, quando era para ser feito um tipo de presente em determinado tempo, normalmente no solstício, eles pegavam um ovo, eles decoravam aquele ovo, muitas vezes, ou poderia ser de algum animal, mas muitas vezes era aquele ovo maior, né, um ovo de ganso. Eles decoravam e presenteavam. Alguns deles chegaram até a fazer de ouro, para poder ter presente, dependendo do que era. Na Idade Média teve muito disso, aconteceu muito disso. Então, eles olharam a oportunidade e começaram a falar: o ovo significa o quê? Significa vida, significa algo que simboliza um gerar novo de alguma coisa. Então, vamos colocar isso, porque assim, ficar só vago falando de Jesus, não tem nada, né? Daí depois eles disseram o quê? Por que a imagem do coelho? Fertilidade. O coelho, ele tem muitas vezes uma criação, uma procriação, dependendo do ano, de 4 a 8 vezes por ano. E cada mais ou menos gestação dele lá, dá em torno de uns 10 e de repente para mais. Então, entra essa parte da fertilidade. Por quê? Porque tudo isso tinha a ver com festas que eles faziam anteriormente. Então eles adquiriram e entronizaram isso. E eu quero te fazer essa pergunta hoje. Será que muitas vezes nós não temos confundido isso com Jesus? Confundido festas, celebrações e alegria com renúncia, entrega e arrependimento? Será que nós não estamos confundindo celebração com grandes festas onde no outro dia a gente não aguenta levantar? Será que nós não estamos confundindo o sacrifício de Jesus por nosso sacrifício para poder fazer as coisas, mas não ter tempo para Ele? Se tratando a peça, nós vemos pelas coisas que estão acontecendo nessa terra que Jesus está às portas, já está próximo, do modo que está acontecendo, da maneira que está acontecendo. Ainda que a palavra diga que vocês vão ver rumores de guerra, vocês vão ver nação contra nação, vocês vão ver terremotos, vocês vão ver acontecimentos, vocês vão ver coisas acontecerem, mas isso é o princípio das dores. Isso já está acontecendo já há um tempo. Placas tectônicas que a gente nunca imaginava estão se movimentando, a gente nem sabia que aquilo ali era tudo particionado, não era uma coisa só. E a gente vê vulcões que estavam anteriormente parados, hoje já estão em erupção. Ilhas totalmente já submersas. E uma das coisas principais, o computador quântico funcionando já há alguns anos. Você pode perceber, todos os aplicativos que você pega na mão, nenhum deles mais faz uma coisa simples. Principalmente do governo. O que ele pede para você? Ele pede senha? Ele pede alguma outra coisa? Qual é a principal de todas as ativações de todos os aplicativos?
reconhecimento facial. Este reconhecimento facial, como você vê muito, não sei se vocês procuram olhar nisso, na China. Se você está passando na rua, a pessoa quer saber quem é aquela pessoa que está passando na rua, ela só foca em você, digita, está lá aparecendo todos os seus dados, onde você mora e aquilo que você quer. E aquilo que você faz durante o dia. Reconhecimento facial gera isso. Essas câmeras já estão sendo instaladas aqui em São Paulo. Já várias, algumas mil já foram instaladas. Que eu tenho um conhecimento, a primeira remessa tinha sido 150 mil. Então essa parte de reconhecimento facial, ela já está. Mas sim, para que esse banco de dados aconteça, tinha que vir algo, não tinha? Então a tecnologia aumentou esse computador quântico, ele apareceu. Ele faz um processamento muito rápido. Por isso que hoje nós vemos a tecnologia aumentando da maneira que está aumentando. Por isso que nós vemos as coisas acontecerem da maneira que está acontecendo. Mas eu vou te fazer uma outra pergunta. Se hoje, pense, tá? Se hoje você ficar sem internet, o que você vai fazer? Pense sobre isso. Se hoje der um apagão, acabar a energia, o que você vai fazer? Jesus não tinha nada disso naquela época. Mas nós viemos em evolução e crescendo diante do que Deus queria. Por que eu estou dizendo tudo isso, irmãos? É para poder dizer que nós temos que refletir em tudo que foi falado. Nós temos que refletir em tudo que foi dito. Mas nós temos que nos posicionar diante daquilo que Deus requer. Porque não adianta nós falarmos que temos conhecimento, preparação, ensino, graduações, se quando procurado isso diante de Deus, não é encontrado. O que adianta? O que Deus quer que quando você se forme em algo? O que Ele quer? O que Ele espera de você? Que você transforme a vida de alguém no lugar onde você vai. É isso. Porque se você está pensando que era para poder ganhar muito dinheiro, então alguém falou alguma coisa errada para você. Porque Deus te coloca para você ser o instrumento dele, para você ser usado por Ele. Por isso que Ele passou tudo que Ele passou por nós. Por isso que Ele viveu tudo que Ele viveu por nós. Por isso que Ele suportou todas as dores da carne. Por isso que Ele olhou e viu. Ó, ainda há esperança. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Porque ainda que tenha acontecido tantas coisas, Deus, Ele escolheu o dia de hoje para falar para nós que ainda há esperança. Na interpretação, não teve como segurar. Aqueles dois personagens principais, eles olharam, todos aqui que mais ou menos eles tinham rejeitado, morrendo, e eles também foram mortos. Por quê? Muitas vezes o não discernimento gera o egoísmo dentro do nosso coração, e a gente acha que nós somos detentores de algo, sabendo que nós só carregamos hoje aquilo que Deus Ele coloca para nós. Porque se nós carregarmos tudo, nós muitas vezes não vamos saber sair do buraco que nós temos nos colocado. Jesus, Ele nos tirou de um lugar para nós não voltarmos mais nele. Ele nos recolocou novamente numa vida completamente transformada. Porque Ele já tinha visto, não tinha? Ao quarto dia, o que aconteceu? Ele foi lá e Ele falou: Lázaro, vem para fora. Lázaro ressuscitou, né? Mas não com Jesus. E muitas pessoas podem até questionar e dizer: não, nunca tinha acontecido. Aconteceu. E eu creio que aconteceu ainda muito mais. Nós já vimos, nós já presenciamos pessoas sendo ressuscitadas, a gente orando, a pessoa ressuscitar, todo mundo fica assustado. Normal. Mas ressuscitar e ser levado glorificado para ter um nome acima de todo nome, só Jesus.
E ainda, Ele fazer com que o Espírito Santo de Deus, Ele habitasse em nós, para fazer morada, para olhar e falar assim, tá vendo? Ó, eu venci. Então nenhuma palavra, nenhuma circunstância, nenhum problema, nenhuma dificuldade, nada daquilo que lançaram sobre você é maior do que a minha promessa, e o meu querer e a minha palavra sobre a sua vida. Então Ele nos colocou nessa condição de sermos vencedores, de sermos responsáveis pelo nosso posicionamento hoje. Como ontem aqui a gente fez o último ensaio, o Iona ele pegou uma palavra e ele começou a ler. E ali na leitura ele chegou e falou, mas espera aí, eu falei, tudo bem, você leu agora, desenvolve. E ele começou a desenvolver, eu assim. Daí eu falei assim, aí ó, não é um ambiente que te influencia, você influencia o ambiente. Você influencia o ambiente. Nada, nenhuma palavra, nenhum amigo, nenhum parente, nenhuma pessoa, nada te influencia, se realmente você entendeu essa ressurreição e começou a caminhar diante daquilo que Jesus lhe propôs. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Vamos parar um momento agora e olhar. Ainda que na palavra ela diga algo, mas nós não podemos entendê-la fora de contexto, que diz quando Saul ele fez algo fora da vontade de Deus, e muitas vezes nós usamos este versículo fora de contexto e fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Na verdade, o que ele disse ali era: o tempo de espera e obediências tem que ser maior do que você querer agradar alguma pessoa. A tradução é essa. Por quê? Porque ele fez algo, porque as pessoas estavam dispersando e havia uma pressão sobre ele, ele fez algo que Deus não mandou ele fazer. Porque a partir do momento que obedecesse, ele cumpriria o propósito de Deus. Por que estou falando, dizendo isso? Porque muitas vezes é dessa maneira que nós começamos a ter a compreensão. Nós temos que nos gastar, nós temos sim que nos sacrificar, porque sacrifício é renúncia. Entenda isso, tá? Sacrifício é renúncia, jejum é sacrifício, ler a palavra é sacrifício, orar é sacrifício sim. Por que as pessoas falam que não é? Porque assim, tudo isso você faz em obediência. Então, para nós não trata de sacrifício, trata do quê? Posicionamento. É uma coisa que a gente tem prazer de fazer. Você não precisa ficar falando, você só faz. Você não precisa ficar cobrando, você só faz. Porque a partir do momento que você perde a essência, você para. Quando é perdido isso, você sai deste lugar e começa a entrar em outro lugar. Então, pense, reflita sobre este dia. Dia em que Jesus ressuscitou. Dia em que Jesus, Ele cumpriu a palavra em obediência às Escrituras. E Ele ressuscitou. E Ele apareceu para os discípulos dizendo: olha, está aqui, foi cumprido. Mas eu preciso que vocês despertem. Este é o tempo. Este é o tempo de vocês acordarem. Este é o tempo de vocês entenderem. Este é o tempo, acabou o luto. O luto foi a partir daquele ali, ó. Pegou, ressuscitou, acabou o luto, já era. Está na hora de vocês acordarem, está na hora de vocês fazerem, está na hora de vocês se posicionarem naquilo que eu preparei para vocês. Porque vocês já foram ensinados, vocês já foram treinados, vocês já foram instruídos. E a palavra está aqui, e ela é clara. Agora está na hora de vocês pegarem aquilo que eu entreguei na mão de cada um de vocês e fazer. Não fazer do modo que vocês acham, fazer do modo que foi ensinado. Porque o poder que está sobre vós, que virá sobre o Espírito Santo de Deus sobre vós, esse, ele aperfeiçoará vocês em tudo o que vocês foram ensinados. Então esse é o tempo que o Senhor ele nos chama para não só um compromisso. Muitas vezes nós temos compromisso, mas nós esquecemos de nos posicionar. Muitas vezes nós até fazemos, mas esquecemos de nos posicionar.
Posicionamento. Fazer aquilo que o Senhor ordenou para que a glória dele seja revelada. Não é termos uma posição. E eu vou falar para vocês, uma das coisas que inventaram muitas vezes na igreja foi cargo e posição. Porque as pessoas querem cargos, elas não querem Jesus. Elas querem posição, elas não querem Jesus. Elas querem administrar, elas não querem a administração do Espírito Santo. Elas fazem do jeito deles, não do jeito de Jesus. Então por isso que Jesus ele morreu. Ele disse para nós, se vocês entenderem, vocês vão começar a participar de algo grandioso. Sabe todo aquele conceito da sua mente? Você vai tirar e você vai deixar a minha verdade ser revelada. Sabe tudo aquilo que você tem carregado durante todo o tempo e parece que está pesado? Você vai tirar, você vai se esvaziar e você vai deixar com que a minha palavra te enche. Você vai começar a olhar que determinadas ações, atitudes, palavras, comportamentos, pensamentos vão deixar de existir, porque Jesus não faria isso no meu lugar. Então quando nós começamos a ter a percepção dessa ressurreição, nós ressuscitamos juntos. E essa ressurreição nos faz cada vez mais refletir, pensar e sermos gratos por aquilo que o Senhor ele tem feito em nossas vidas. Feche os teus olhos nesse momento em nome de Jesus. Quero te fazer essa pergunta de novo. Será que realmente valorizamos o sacrifício que Jesus fez por nós? Pense sobre isso. Mas nessa hora, diante do que foi ministrado, diante do que foi falado, não deixe sua mente se dispersar ou focar em outras coisas. Que vimos que uma das grandes armadilhas do diabo é isso. Ele faz nós dispersarmos a nossa visão, a nossa audição e o nosso entendimento daquilo que ele está falando para aquilo que nós achamos. Então nessa hora, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar na sua vida. Ele tem te dado dons, talentos, ele te deu habilidades que eu vou falar, são suas. Então não queira fazer aquilo que os outros estão fazendo, faça aquilo que Deus colocou na sua mão. Deixe ele fluir através da sua vida. Deixe ele fluir através desse entendimento, porque a partir do momento que ele ressuscitou e você creu, você ressuscitou nele. Então aquela pessoa que existia, ela morreu e uma nova está sendo gerada, está sendo cuidada, está sendo tratada, está sendo evidenciada, está sendo transformada. Esta nova pessoa é você. Se você creu e tem permitido, é isso que o Senhor tem feito. Porque senão, muitas vezes nós podemos até nos ver diante daqueles religiosos que condenaram Jesus. Mas nesta manhã o Senhor te preparou algo grandioso. Ele te preparou algo tremendo e glorioso. E Ele te disse: olha, ainda há esperança, ainda há tempo. Eu ressuscitei, ainda há tempo. Eu ressuscitei, ainda há tempo. Eu venci por você, ainda há tempo. Eu sou teu, ainda há tempo. Ainda há tempo. Para que flore novamente essa esperança e você flua em tudo aquilo que o Senhor ele prometeu para a sua vida. Ainda que homens tenham te decepcionado, ainda que pastores tenham falado algo para você e tenham até mesmo te afastado da presença de Deus, eu quero te pedir perdão por eles e dizer que você é amado, você é amada, você é a menina dos olhos de Deus.
Você é tudo aquilo que o Senhor preparou para ser aonde você está. Você é um escolhido de Deus para poder fazer obras grandiosas e maravilhosas para Ele. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te exaltamos e te agradecemos. Graças te damos, Pai, por esse dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça. Somos gratos a Ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E agora, Pai, através da sua palavra, que haja, Senhor, a ministração do seu querer e da sua graça e da sua glória. Que nada fique da maneira que está antes, tudo seja transformado, para que o seu poder e a sua glória sejam manifestos. E que cada um, Senhor, cada um, seja cheio da sua presença. Compreenda esta ressurreição e compreenda, Pai, que em Ti todos são mais que vencedores. Muito obrigado, Pai. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem alguém nessa manhã que quer se reconciliar com Jesus? Ou quer reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém aqui nessa manhã? Tem alguém? Só levanta a sua mão. Tem alguém aqui? Aleluia. Tiago, aleluia. Glória a Deus, Tiago. Aleluia. Tiago, se deixar essa gente todo dia, né, Silvana? Aleluia, né? Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém nessa manhã? Amém. Essa pergunta tem que ser pertinente para nós em todos os cultos, irmãos. Porque assim, a palavra está sendo ministrada, mas muitas vezes nós temos que nos posicionar em Cristo. E posicionamento é decisivo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, vamos orar a Deus. E deixa eu passar algo aqui já para os irmãos. Mesmo sendo um domingo festivo, né? Glória a Deus. Aqui nós acabamos adotando algo. A gente não tem tempo de dízimo e oferta aqui. A gente não para poder falar sobre isso. A gente não para o tempo para poder estar cantando uma música, falar alguma coisa e falar de dízimo e oferta. Por quê? Porque o dízimo e oferta, a gente ensina posterior ao culto. O culto a gente vai para cultuar Deus. Então nós estamos cultuando. E aquilo que o Senhor ele mover no seu coração, no seu espírito, você vem e deposita voluntariamente. Porque o entendimento de dízimo e oferta nós temos que ter. Qual é o entendimento? Que nós temos que entregar aquilo que é do Senhor para Ele. Acabou, ponto final. Não existe meio termo. Ou seja, e é algo voluntário. Não é algo que a gente faz simplesmente por fazer. É algo que aquele negócio ali. Primeiro, irmãos, se você faz obrigado, primeiro que você está travando a sua casa. Você está travando a sua vida. Você está travando as coisas para você. E você faz obrigado. Não faz obrigado, faz voluntário. Sabe por quê? Quando você começa a fazer voluntário, começa a ter uma movimentação diferente na sua vida. Eu falo porque assim, eu testemunho aqui a vida dos meus filhos. Eles começaram a fazer o seguinte: pai, eu tenho que dar só 10%? Eu tenho que dar só um dízimo? Eu tenho que fazer só isso? Eu falei, não. Faz aquilo que Deus está colocando no seu coração. Então o que eles começaram a fazer? Eles começaram a fazer mais. E nisso que eles fizeram mais, eles falaram assim: pô, pai, dá para ajudar mais pessoas, dá para poder fazer mais coisas. E parece que as coisas começam, exatamente isso, começam a prosperar. Porque, entenda isso, quando você entrega algo, você está colocando uma semente. Quando você recebe algo, você recebe de quem? Você recebe de Deus pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pelas suas coisas. Daí, quando você entrega, o que você está fazendo? Senhor, eu creio que obras maiores serão realizadas e eu sou participante disso. Você semeia. E a sua semente, entenda, a sua semente, aí, entenda, semente não é só o dinheiro. Semente é tudo que você semeia. Se você semeia uma palavra, se você semeia uma oração, é tudo que você semeia. Então, se estamos falando do dinheiro, é dinheiro. A semente, você depositou a semente.
ela já começa a produzir 30 vezes mais na sua vida. Daí vem 30, 60 e 100 vezes mais. Aquilo que poderia estar parado, começa a se movimentar. Aquilo que estava retido, começa a se movimentar. Por isso, irmãos, por isso que domingo que vem, na ceia, nós vamos fazer a prestação de contas das coisas aqui da igreja. E eu vou falar para vocês, a maior parte das coisas que nós temos feito aqui, culto de mulheres, a peça teatral, as coisas, o café da manhã, tudo tem saído de ofertas nossas, não é da igreja. Porque nós temos que entender isso. O Senhor prospera quando sai de nós. O Senhor prospera quando sai de nós. A igreja vai o quê? Ela vai ajudar trabalho social, ela vai ajudar a obra social, ela vai ajudar pessoas necessitadas, ela vai ajudar pessoas para poder estar alimentando. É isso. A igreja vai fazer isso. Se alguém tiver com necessidade de precisar, a igreja vai ajudar. Lógico que vai. Nós não estávamos ajudando até agora? Sempre ela vai fazer. Mas com este entendimento que o Senhor ele faz a partir do momento que nós nos posicionamos em fazer. Mas de que maneira? Com o coração voluntário. Obrigado. Entenda uma coisa. Até quando Salomão foi construir o templo, ele falou: traga ofertas voluntárias. Como que eram as ofertas? Voluntárias. Chegou uma hora que Salomão falou: para, não tem mais onde colocar as coisas. Ele falou: o povo, não, nós estamos sendo abençoados, para que a gente vai parar? Ele falou: não para, não dá mais, já tem muito. Você está entendendo? Funciona assim. E é isso que hoje nós estamos vivendo. Então assim, não permita ser roubado por coisas pequenas. Deixe Deus fazer as coisas grandes dele acontecer. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Eu até esqueci de falar. Alguém quer testemunhar? Quer falar algo? Amém? Vem aqui, não. Irmãos, desculpa, senta mais um pouquinho. Aleluia. Rapidinho. Ó, está com a cabeça, pode ficar sentado. Não deixa ela levantar, não. A paz do Senhor Jesus. Foi um bom dia. Então, eu agora me lembrei de algo. Eu não estava acostumada a dar dízimo, porque eu era católica, né? Então a gente dava esmola na igreja, aquele que sobrava a gente dava. Então logo que eu comecei que eu entrei no Evangelho, comecei a ler a Bíblia, foi que eu entendi que 10% a gente devolve para Deus. A gente não dá, a gente devolve, porque tudo vem dele, tudo é dele. Tudo que nós temos, a nossa saúde, o ar que nós respiramos, tudo que eu tenho de bom, os meus filhos, os meus netos, vem de Deus. Então, nada mais justo que eu devolva 10% para Ele. Então, uma devolução. Quando eu entendi isto, eu disse: bom, e tem que ser o primeiro. Tem que ser o primeiro, aquele que recebe, cai na sua conta. O primeiro que eu tenho que lembrar é de Jesus, é de Deus. Aleluia. Então, dele tem que vir primeiro. Isso também eu não sabia. Então, teve uma vez que eu paguei tudo e falei: ixi, e agora? Não sobrou nada do dízimo. Aliás, sobrou mais. Aí eu falei: eu vou tirar do meu cheque especial e vou dar. E dei com muito amor voluntário, ninguém pediu nada, né? Eu dei com amor no coração. Eu digo: Jesus, eu vou devolver atrasado, mas eu sei que o Senhor vai me entender e o Senhor vai me dar em dobro. E não vai me faltar nada. Olha, gente, por incrível que pareça, eu tinha o dinheiro para receber e nem me lembrava. Eu dei e fiquei no vermelho, né? Como disse. Daí 2 dias, eu vou ver minha conta, estava no azul. Eu digo: mas como? Pois eu recebi mais do que eu pensei em receber. Então veio um extra na minha aposentadoria que cobriu todo aquele vermelho que estava. Então, gente, a mensagem que eu quero passar para vocês:
Isso é uma experiência minha. Não sejam obrigados a nada, como o pastor falou. Aqui eles nem passam nada, mas eu tive essa experiência e hoje em dia eu não consigo ficar sem ajudar a obra, porque a obra precisa de nós. Para eles poderem dar tudo que eles dão e ajudar a todo o nosso próximo, né? São essas pessoas carentes que chegam aqui, que eu vejo o que eles fazem aqui. Com pouco eles fazem muito. Então o que eu queria passar é isso. Se der no coração, vou ajudar? Ajudem, porque isso vai fazer com que outras pessoas sejam ajudadas. Então é isso, uma feliz Páscoa para todos e um grande abraço. Amém, glória a Deus. Amém, irmãos? Agora sim, vamos nos colocar de pé. Pode, quem está com a pode ficar sentado, não se preocupa não. Não, peraí, a gente já sabe como é isso. Ficar orando com criança no sol. Ah, você também, Thiago? Desculpa, Thiago. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Deixa eu só pedir algo para os irmãos. Muitas vezes é aquele negócio, né? O nosso posicionamento ele sempre vai definir as conquistas. Então isso é uma coisa que tem falado e glória a Deus que não é só falado, né? A gente tem que viver. Então, eu peço que vocês orem pelo Lucas, porque nós saímos daqui, fomos para casa, né? Daí a dona Branca já inventou de lavar roupa. Eu não sei porque esse negócio da mulher não, é sério. Não sei se esse negócio como acontece esse negócio, não, é sério. A gente está ali, a gente passou o dia aqui, tudo foi lá, ela pegou, já colocou a roupa para poder fazer, já fez aquilo, daí eu falei, Jesus amado, né? Aleluia, eu falei assim, e mais vambora, daí você está ali, a gente tem que ajudar, né? Não tem como. E nós pegamos, tomamos banho, né? Os três, estava eu, o Lucas, e fomos deitar. Daqui a pouco, deitado, não passou muito tempo, o Lucas, a gente vê ele passando, abrindo a porta do banheiro. Desde esse período, eu não sei que horas eram, irmãos. Eu sei que já passava um pouquinho mais da meia-noite. Era meia-noite, mas meia-noite e pouco. Ele ficou a noite inteira. Ele vomitava, voltava para a cama, saía correndo, vomitava, voltava para a cama, vomitava. Ou seja, nós ficamos praticamente a noite inteira monitorando ele. Chegou uma hora, daí eu falei, a Branca estava lá olhando, tirei aquele período, né, de oração para poder meditar na palavra e falei, Senhor, faça a sua vontade. Faça a sua vontade. Porque muitas vezes, o que é mais fácil a gente fazer? O que é mais fácil? É fácil a gente pegar e fazer o quê? Vamos correr para o hospital e a gente inventa qualquer desculpa para depois, a outra vez, como tem toda semana, a gente foi outra vez, né? Mas irmãos, nós temos que começar a provar do poder de Deus. E o poder de Deus ele é um só. Assim, nós vamos e Deus vai fazer um milagre. Ponto final. Nós vamos e Deus vai fazer. Entendeu? Nesse negócio, mas eu passei a noite inteira em claro, o Lucas no banheiro tá, você vai e eu fico. Não. Todos começaram, todos terminam. Posicionamento. Senão, a nossa fé é em vão. Então, posicionamento. Não é nossa, olha, não quer? Deus te tira da cama e fala, tem que ir no culto, né? Agora é assim, né? Estou cansado, Deus tira do culto. Vambora, é isso aí. Deus, como eu disse, Deus vai começar a pegar algumas pessoas aqui, não é? Deus vai começar a pegar. E é exatamente isso que acontece. Mas estou cansado, está cansado? Vai, levanta. Peraí, cadê aquele cansaço? Vai, ela foi embora. Por quê? Porque Deus vai ficar assim. Amém? Então esteja orando pela vida dele. Eu não sei, acho que graças a Deus, pelo que eu percebi, ele não foi mais depois da hora que nós chegamos. A última foi quando nós estávamos chegando no culto. Depois ele não foi mais. Não vi, né? Se ele foi. Tá. Daí ele foi, mas esteja orando em nome de Jesus. Porque muitas vezes nós limitamos o poder de Deus. E está na hora de Deus começar a fazer com que você viva no sobrenatural. Lembra a palavra do pastor Marcos, quinta-feira?
saia do natural. Ou seja, viva naturalmente o sobrenatural. Entendeu? Viva naturalmente o sobrenatural. Natural é para a gente andar, é para a gente caminhar. Natural não é para a gente falar. Natural é a gente caminha. Ou perdão, sobrenatural é a gente caminha. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos, Pai, por esse dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Somos gratos por tudo que o Senhor fez e da maneira que o Senhor está fazendo. Consagramos, Pai, este dia a Ti, consagramos todos estes pedidos de oração na sua presença. Que em nome de Jesus, o Senhor vá ao encontro de todas aquelas pessoas que estão enfermas, que estão num leito de enfermidade, ou até mesmo aquelas que foram acometidas por algum tipo, Pai, de lesão no cérebro, ou até mesmo, Pai, uma lesão no coração, que hoje se encontram impossibilitadas. Pai, nós cremos que o Senhor é Deus que tudo pode, e que, conforme diz na sua palavra, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então nós cremos, ó Senhor, que pelas suas pisaduras essas pessoas estão sendo curadas, saradas, libertas e livres em Ti, Senhor. Somos gratos pelo seu amor, Pai. Também visita estas casas, estas famílias que necessitam hoje de salvação, que necessitam de cura, que necessitam, Senhor, ter um encontro contigo. Que cada um dos teus, Pai, possa agora proclamar a sua verdade, proclamar o seu querer, proclamar, Senhor, o seu evangelho, para que nada, Senhor, mais interrompa aquilo que o Senhor tem a fazer. Dá discernimento, dá entendimento em palavras, atitudes e ações, para que estes que não são, sejam, Senhor, resgatados por Ti, porque o Senhor ainda, Pai, tem mais um tempo para nós. Tem mais um tempo para nós e ainda há esperança, Senhor. Somos gratos a Ti, consagramos estas vidas diante do Seu altar, quebra todo este espírito das trevas, todo este espírito, Pai, maldito que tem levado as pessoas à depressão, ou até mesmo a esta opressão maligna, que todos estes demônios sejam retirados, repreendidos e expulsos agora em nome de Jesus, e que eles sejam condicionados à Sua palavra e à Sua verdade. Somos gratos a Ti, Senhor, por esta manhã, somos gratos pela manifestação do Seu poder, somos gratos pela manifestação da Sua graça e da Sua glória. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por este dia. Consagramos, Pai, todas estas vidas e apresentamos cada uma delas nas Tuas mãos, cada causa, cada situação e cada desenrolar seja conforme o Seu querer e no Seu tempo, em nome de Jesus, como também estes propósitos que estão diante de Ti, que os Teus servos ali escreveram e eles escreveram para o louvor da Sua glória, para cumprir os Teus desígnios. Consagramos todos os dízimos, ofertas, consagramos todas as sementes que foram semeadas, Pai. Que o Senhor multiplique a 30, 60 e a 100 vezes mais. E que também, Senhor, o Senhor cumpra, faça e estabeleça conforme o Seu querer. E aquele que não tem semente, prepara, Pai, passa a semente ao que semeia, para que eles vejam, Senhor, e continuem, Senhor, tendo uma grande colheita, Pai. Somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigado. Consagrado está, Senhor, todos estes dízimos, ofertas e sementes para o louvor da Sua glória, para uso na Sua obra. Muito obrigado, Pai. Graças Te damos, Senhor. Assim, Pai, consagramos diante do Seu altar, agora diante de nós, Pai, a Sua casa, a Sua igreja. Nós somos gratos pela presença da Sua glória. Somos gratos pelo Seu senhorio, somos gratos, Pai, pelo Seu amor. Obrigado, Pai. Obrigado por cada um dos Teus filhos, cada um dos Teus filhos que estiveram aqui, Pai. E que a manifestação do Seu poder e da Sua graça seja, Senhor, cada dia mais com eles. E que o Seu querer seja manifesto. E que o Senhor possa nos despedir debaixo da Sua bênção, da Sua proteção e da Sua glória. Em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, deixa eu fazer algo rápido aqui. Os irmãos que participaram do teatro, vem aqui para frente para a gente orar por vocês. Amém, igreja? Rapidinho. Me perdoe. Uma coisa que entrou assim na garganta e foi. Aleluia, mas já tá bom, aleluia. Glória a Deus. Amém. Estenda sua mão para cá, em nome de Jesus. Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai, pela vida de cada um dos Teus filhos que fizeram essa interpretação. Nós pedimos a Ti primeiramente, Senhor, retira todo o peso, todo este peso de intercessão que teve sobre a vida deles.
Retira, Senhor querido, todo o levante do inimigo, repreendemos, cancelamos, anulamos todo tipo de seta, dardo, laço de Satanás. Protege e guarda, Senhor querido, cada família. Protege e guarda, Senhor, cada casa. Protege e guarda, Senhor querido, cada área da vida dos teus filhos. Ministre, Senhor querido, desde a cabeça até a planta dos pés. E que em nome de Jesus, eles continuem cheios da sua presença, dispostos, Senhor, a fazer a sua obra, para poder, Senhor, ser usados e ousados na sua presença. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém? Bem, levanta sua mão em nome de Jesus. Primeiramente, quero agradecer a todos que nos visitaram. Obrigado pela presença de vocês. É uma honra recebê-los. Muito obrigado por tudo. Obrigado por vocês estarem aqui. E que cada vez mais o Senhor continue abençoando a vida de vocês. Amém? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, de agora para todos sempre. Todos digam amém. Amém. Que Deus abençoe.